Tema: Hoje o céu está em festa. A falsa mensagem para quem morreu no pecado. Texto base, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Introdução. A mentira que consola e destrói. Vivemos numa época em que a verdade foi trocada por conforto emocional. Em velórios, é comum ouvir frases como: ele agora está melhor do que nós. Hoje o céu está em festa. Deus quis mais um anjo ao seu lado. Ela tinha tanta fé, mas fé em quê? Em quem? Fé não salva se estiver colocado num Cristo falso ou no Evangelho falso. 2 Coríntios 11, 4, Gálatas 1, 6, 9. A visão reformada não se curva a sentimentalismos. Ela é fiel ao que a Escritura revela. O que se crê e em quem se crê define o destino eterno. Crer errado é tão destrutivo quanto não crer. Primeiro, a morte sela o destino eterno. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A morte não é um portal místico, nem um recomeço, nem um alívio universal. É o fim da oportunidade de salvação. Quem morreu sem Cristo, morreu sob a ira de Deus. João 3,36. A festa no céu não acontece porque alguém morreu, mas porque alguém se converteu antes de morrer. 2. A Bíblia jamais diz que há festa no céu pela morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. Não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, Deus, antes que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que diríamos que o céu está em festa? Isso é blasfêmia disfarçada de conforto. 3. Crer num falso Cristo é condenação. 2 Coríntios 11, 4, Gálatas 1, 6, 9, 2 João 1, 10. Se alguém vos pregar evangelho diferente do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, 9. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. 2 Coríntios 11, 4. Se alguém vem a vós e não traz esta doutrina, não recebais. 2 João 1, 10. Milhares morrem todos os dias crendo num Cristo genérico, num Cristo emocionalista ou num Cristo criado pela tradição humana. Crer errado é o mesmo que não crer. Fé não é um amuleto mágico. Fé é o instrumento para receber a verdade revelada. Crer no evangelho distorcido é rejeitar o evangelho verdadeiro. E isso é maldição eterna. 4. O céu não recebe falsos convertidos. Mateus 7, 21, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Falsos crentes, gente de igreja que dizia Senhor, que profetizava, que cantava, que dava testemunhos, serão rejeitados, porque nunca nasceram de novo, nunca foram justificados pela fé no verdadeiro evangelho. Reformadores como Lutero, Calvino e os puritanos sempre enfatizaram: não basta crer, é preciso crer corretamente. A fé verdadeira é fruto da palavra verdadeira. 5. O justo viverá pela fé, mas pela fé no Cristo verdadeiro. Romanos 1,17. A justificação é pela fé somente, sola fide. Mas essa fé precisa estar firmada no Evangelho das Escrituras. Fé na tradição, em emoções, em experiências místicas, em um sistema religioso, é fé morta. Perguntas confrontadoras. Quem morreu crendo que era salvo por obras, ritualismo ou batismo infantil, tinha fé salvadora?
Quem confiava mais na igreja ou em experiências do que em Cristo crucificado tinha salvação verdadeira? Se Deus só aceita a justiça de Cristo, como o céu pode festejar alguém que nunca foi coberto por essa justiça? Resposta apologética reformada. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João 1,5. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,9. Não basta parecer crente, não basta ser bom de coração, não basta dizer eu creio em Deus. O verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito, crê no verdadeiro Evangelho e tem frutos de arrependimento. Conclusão. A verdade que liberta fere antes de curar. A frase "Hoje o céu está em festa" não é só uma inverdade, é uma afronta ao Evangelho, quando dita sobre quem morreu sem Cristo. A morte é ganho somente para os que estão em Cristo. Filipenses 1:21. Para o ímpio, para o religioso, não regenerado, para o seguidor de falsos evangelhos, a morte é o começo do tormento eterno. Aplicação e alerta final. Não repita mais mentiras que adormecem os pecadores. Fale a verdade em amor, mas com ousadia. Se você ainda vive um evangelho superficial, emocional ou baseado em tradição, arrependa-se e creia no verdadeiro Cristo das Escrituras. Como está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Amém.